Olá, queridos estudantes! Estamos aqui de volta para mais uma aula do IFA. Eu sou o professor Nelson Bezerra, professor do componente de Física, e eu estou aqui muito bem acompanhado pela professora... Olá, alunos, sou a professora Cristiane. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do IFA, né? Então, eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora do componente de Química e estou aqui com vocês acompanhando essa nossa aula. Então, agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Então, olha o objeto de conhecimento. Meio ambiente, conservação, preservação e ações sustentáveis. E o detalhamento, reciclagem e o meio ambiente. Agora que já conhecemos o nosso conteúdo, vamos iniciar a nossa aula. Olá, alunos, olá, professores. Então, aqui nessa nossa aula, nós começamos essa aula com essa imagem aqui que está atrás da gente, que é o nosso planeta, que infelizmente o tanto de consumo que a gente tem produzido de resíduos, a gente faz essa analogia, como se o planeta ele estivesse sendo enterrado com tanto lixo, tanto produto sendo consumidos, não é, professor? Exatamente, pessoal. Então, hoje em dia, né, essa preocupação com o descarte do lixo é muito grande, porque se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos realmente, daqui a algum tempo, como essa imagem mostra, ou seja, com um planeta inteiro imerso em numa quantidade de rejeitos que não deveria estar, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Esse cuidado com o lixo, né? E a gente vê o seguinte, né? Infelizmente, o progresso traz isso aí, o progresso traz consigo uma degradação ambiental que está pondo em perigo a sobrevivência do planeta, não é isso, professora? Exatamente. E aí, o consumo e a produção, né, o consumo e a produção mundiais, eles dependem do uso que se faz dos recursos naturais. Então, por isso que é preciso que esteja sempre ali sendo realizado de forma eficiente. Por quê? Porque o uso ineficiente desses recursos acaba agravando a degradação ambiental. Então, segundo a ONU, em 2019, o consumo global de materiais atingiu 95,4 bilhões de toneladas. Isso é muito. Não é muito? É muita coisa, né? 95,9 bilhões, olha só, de tonelada, porque tonelada já vale 1.000 quilos, né? Uma tonelada já é 1.000 quilos, então aí tem muito lixo aí. E Isso. quase 1/3 dos alimentos produzidos é desperdiçado. Enquanto muita gente passa fome, a gente desperdiça muito alimento ainda nos dias de hoje. Exatamente. Isso daí representa 1,3 bilhão de toneladas por ano, né, de desperdício, além de gerar cerca de 30% do consumo energético mundial e 1/3 das emissões de gases de efeito estufa. Então, tudo isso vai compartilhando aí para que o mundo esteja sofrendo, não é isso? Isso. Então, o consumo de eletricidade, né, acaba crescendo muito. Exatamente, pessoal. Olha só, o consumo, nosso consumo, né, o que nós consumimos de eletricidade, cresce muito rápido, ou seja, a demanda por energia é cada vez maior. Isso é impulsionado pelo setor comercial e doméstico, enquanto os subsídios aos combustíveis fósseis dificultam a transição para fontes limpas de energia, né? O que isso quer dizer, né, pessoal? O mundo quer realmente que a gente passe a consumir energia mais renovável. O problema é que já se montou uma estrutura econômica muito grande em torno do petróleo e dos combustíveis fósseis que dificulta essa transição, né? Caso esse ritmo de crescimento siga assim, precisaremos de 3 planetas para proporcionar os recursos naturais necessários e manter os estilos de vida atuais em 2050, está muito próximo, quando a população mundial poderá chegar, pasmem, a 9,6 bilhões de pessoas. Exatamente. Então, por isso que é necessário promover uma ação global urgente. Para quê? Para garantir padrões de consumo
e produção sustentáveis. Então, esse é o motivo pelo qual, por exemplo, a ONU, ela estabeleceu aí 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamado de ODS, e eles foram aprovados em 2015, em setembro de 2015, isso fazendo parte da Agenda 2030. Então, esses 17 objetivos a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, né, esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas antes, a gente precisa saber o que é sustentabilidade. Então, por isso que a gente traz para vocês um vídeo aqui do professor da Aisson de Biologia explicando o que é sustentabilidade. Vamos assistir. O que é sustentabilidade? É o conjunto de recursos da natureza que são usados para atender às necessidades do presente. Esses recursos naturais eles podem ser renováveis e não renováveis e incluem água, o solo, os minerais, também as plantas, os animais, o vento, a luz solar. Todos estes recursos da natureza, eles devem ser usados de forma responsável para não comprometer também o atendimento das necessidades das gerações futuras. Por exemplo, nossos filhos e os nossos netos, né, que ainda vão nascer. Os recursos naturais, eles devem ser usados com regularidade, com uso responsável, para que então eles possam garantir as necessidades do presente e também as necessidades futuras. Pense bem sobre as suas ações, sobre o uso sustentável desses recursos naturais. Muito bem, o professor explicou aí, né, o que é a sustentabilidade. E agora a gente traz para vocês aqui, para vocês verem, né, esses objetivos da sustentabilidade, né, os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, na verdade, eles são ali um apelo global à ação para acabar com a pobreza, para proteger o meio ambiente e proteger o clima, e, além disso, também para garantir que as pessoas em todos os lugares, em todas as partes do mundo, possam desfrutar de paz, de prosperidade e a gente ter ali o nosso planeta sempre em harmonia. Então, vamos ver aqui quais são esses objetivos. Lembrando que são 17, então, olha só, 17 objetivos. O primeiro objetivo do ODS é a erradicação da pobreza, né? Então, vou mostrar para vocês cada um deles, só para vocês verem, mas a gente, nessa nossa aula, a gente vai focar apenas em um objetivo. Ó, o segundo objetivo é fome zero. Então, os países eles têm que se organizar, promover ações para atingir, para garantir esses objetivos. Então, o 2, fome zero e agricultura sustentável. O 3, saúde e bem-estar, né? O 4, por exemplo, seria educação de qualidade. Então, temos aí até o 17, que seriam parcerias e meios de implementação aí desses objetivos. Então, os países eles têm que se comprometer, né? Os governos têm que se comprometer para atingir esses objetivos. E nessa nossa aula, nós vamos trabalhar com o objetivo 12, que é o consumo e produção responsáveis. Por quê? Para o nosso planeta não se tornar como a imagem que nós trouxemos no início, imerso por muitos produtos, muitos rejeitos, né, de alimentos, de consumo. Então, para que a gente não produza muitos papéis, plásticos, a gente precisa fazer esse objetivo, que é o consumo e produção responsáveis. Então, vamos conhecer exatamente esse objetivo 12. Vamos lá. Então, o que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, que diz que é produção e consumo sustentáveis. Esse objetivo, eu vou sempre falar ODS, tá? Esse ODS 12, ele visa mudar o padrão atual de produção e consumo para garantir o consumo responsável e eficiente de recursos naturais e meios de produção sustentáveis. Então, isso que significa esse objetivo, esse ODS 12. Então, continuando aqui a nossa aula. O que diz esse ODS 12? Quais são as metas desse ODS 12? Então, vamos ver. Produção e consumo sustentáveis. Lembrando que a gente está aqui no 12. Então, estão aí
todos os ODS, todos os objetivos, mas a gente vai trabalhar nessa aula somente o 12. Por isso que tem uma setinha ali nos ODS, então está apontando para o 12. Então, as metas concretas fixadas para o ano de 2030. Lembra-se que o ODS para 2030. Reduzir pela metade o desperdício de alimentos nas vendas do varejo e nas cadeias produtivas de abastecimento. Além disso, também, reduzir a geração de resíduos através de atividades de prevenção, redução, reciclagem e reutilização. Então, isso é muito importante que os governos promovam ações para que ocorram aí redução de consumo, ou se consome bastante, promover a reciclagem, a reutilização de materiais. O outro objetivo, uma outra meta do ODS, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente de recursos naturais. Isso é muito importante para a preservação do nosso planeta. Então, essas são algumas metas especificamente desse ODS 12. Cada ODS tem suas metas específicas que os países precisam atingir ali essas metas. Então, continuando aqui, mais algumas metas do ODS 12. Pessoal, aí também incluído nessas metas, nós temos o seguinte, olha, alcançar a gestão ecologicamente racional dos produtos químicos e de todos os resíduos ao longo de todo o seu ciclo de vida. Também promover práticas sustentáveis de compras públicas. Ainda falando dessas metas, também temos que incentivar as empresas, especialmente as grandes, a adotar práticas sustentáveis e a integrar formações de sustentabilidade em seu ciclo de apresentação de relatórios, tá? Mais 3 metas muito importantes aí, relacionadas aí com a ODS 12, né? Dessa parte aí do consumo sustentável, certo? Além disso, é importante também apoiar os países em desenvolvimento para que fortaleçam suas capacidades científicas e tecnológicas a fim de avançarem rumo a padrões de consumo e produção mais sustentáveis. Então, é importante trabalhar aí com todos os países, que é para poder toda a população saber, ter aquela consciência do consumo sustentável. Além disso, desenvolver um turismo sustentável que crie emprego e promova a cultura e os produtos locais, racionalizar os subsídios dados aos combustíveis fósseis. Então, são metas alcançáveis, são metas que a gente precisa bater, né? Digamos assim, bater essas metas, e todos os países, todo mundo, quando a gente fala assim de países, de governos, a gente se insere também, não é, professor? Exatamente. Que a gente precisa ter consciência. Será que eu preciso realmente daquele produto, daquele material, né? Será que isso vai ser bom para mim? A gente, na verdade, tem que ter uma certa consciência na hora de consumir certos produtos, né? E aí, para isso, também foi desenvolvido aqui uns recursos, né, uns R's de sustentabilidade, chamados de 5R, né, que é a sustentabilidade ambiental. O que isso significa? Essa sustentabilidade ambiental, ela se refere à utilização dos recursos naturais de forma responsável, e sendo assim, para garantir que não haja esgotamento destes recursos aí para as próximas gerações. Então, aqui vamos apresentar para vocês esses 5 R's da sustentabilidade. Olhem só aqui, ó, 5 R's da sustentabilidade. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Seria repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, o primeiro R é repensar. O que se faz nessa etapa do repensar? Essa é a etapa de reflexão sobre suas atividades, desde a compra do produto, passando pelo modo de uso e até seu destino final, tendo o ponto de vista sustentável. Devendo manter um pensamento crítico constante, e assim surgirão indagações frequentes. Por exemplo, realmente é necessário comprar esse produto? Qual é o seu destino final? Quem o produziu?
como o produziu e etc. Esses questionamentos e a autocrítica darão o ponto de partida para se tornar sustentável. Exatamente. E aí, partindo desse ponto do repensar, né, você faz todo esse pensamento aí sobre o consumo, e aí a gente parte para o outro R, que seria recusar. Então, essa é uma segunda ação que consiste em recusar a compra de produtos que causem problemas ambientais, como objetos pouco duráveis. E, além do mais, se refere a priorizar compras de empresas que têm zelo ao meio ambiente. E, ao parar de consumir tais produtos, as empresas do ramo em questão, elas terão que inovar sua tecnologia para se adequar ao mercado de forma mais sustentável e, assim, voltar a atrair consumidores. Então, o que se deve fazer? Procure sempre empresas que têm normas internacionais sobre gestão ambiental, como, por exemplo, empresas que tenham a certificação da série de normas ISO 14000, e, desse modo, há a garantia de que todo o ciclo de vida do produto é sustentável ambientalmente. E aí o próximo R seria reduzir, né? O que diz a ação de reduzir? Pessoal, nessa ação aí, nesse R de reduzir, nós temos que essa ação, ela visa diminuir a geração de resíduos através da redução do consumo, quer dizer, consumir menos, né? Consumir só aquilo que você precisa. Preferencie comprar produtos de maior durabilidade e qualidade, para evitar o desperdício em grande quantidade. E, além disso, atente-se aos seus recursos utilizados, como água e energia. Reduzir o consumo é muito importante. Exatamente. E aí o próximo R é reutilizar, né? O reutilizar consiste em dar uma nova função para um produto que seria previamente descartado, né? E essa etapa faz com que seja desnecessário consumir novos produtos e, assim, gerar menos resíduos ao meio ambiente e uma diminuição de custos. Então, depois de passar por tudo isso, né, se você não conseguiu evitar o consumo, tem aquele material, então tente reutilizar. Se não for possível, aí, por último, chegamos ao último R, que seria reciclar. Pois é, pessoal, reciclar aí é muito parecido com reutilizar, mas não é a mesma coisa, né? Um outro R, né? A última fase dos 5 R's é a reciclagem, realizada quando não for possível reutilizar um objeto. O processo consiste em transformar resíduos em um novo produto ou em matéria-prima através de processo físico-químico. É importante empregar a coleta seletiva em todas as casas para acelerar o processo de reciclagem e a tornar mais barata, sendo assim mais viável de ser feita. Exatamente. Então aí os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, quando chegamos ao momento da reciclagem, a gente precisa ali ter algumas ações para separar todo o material que vai ser reciclado. Então, é por isso que agora a gente vai aqui para esse ambiente que é uma central de resíduos sólidos, né? Que é uma central de coleta seletiva, né, professor? Estamos Exatamente. aqui. Talvez vocês já tenham visto na região de vocês, próximo aí às casas, às residências, em algum comércio, em algum supermercado, uma central dessa de coleta seletiva. O que é a coleta seletiva, né? A coleta seletiva, ela é uma forma de se diferenciar o lixo diretamente no seu gerador para serem coletados com a finalidade deles serem reciclados, né? Então, essa coleta ela pode ser feita de diversas maneiras. Pode ser feita porta a porta ou através de caminhões que passam para pegar esses resíduos, levando os materiais ao posto de entrega voluntária, que é esse que nós estamos aqui na frente, que é o PEV, Posto de Entrega Voluntária. Isso também acontece através de parcerias com alguma cooperativa de catadores, que vocês devem ter visto aí na sua cidade. Cada um de nós pode ajudar na coleta seletiva. Basta colocar o lixo gerado no lugar certo. Para isso, a coleta seletiva pode ser feita da separação dos resíduos em 2 ou até mais coletores. Exatamente, né? Então, a gente vai aqui ver o significado desses coletores. Se você não tiver aí próximo da sua
cidade, do seu local aí que você mora, os coletores certinhos para ocorrer a separação, pode ocorrer na forma de 2 coletores. Se for orgânico, é num tipo de coletor. Se for um produto, um resíduo, que ele está enxuto, digamos assim, que ele está sólido, está enxuto, aí você coloca em outro, separa desse jeito, certo? Mas, se for possível, vamos aos coletores. Então, trouxemos aqui para vocês, vamos trazer aqui para vocês as cores, né? O significado de cada cor. Por exemplo, a cor azul. Se o coletor é azul, quer dizer que ali você vai colocar papéis e papelões. Já se o coletor for verde, nós vamos colocar vidros, né? Nesse tipo de coletor. Exatamente. Se for, por exemplo, plástico, eu coloco em qual coletor? O plástico a gente coloca no coletor vermelho. Para os metais, nós teremos o coletor amarelo. Exatamente. Então, temos aqui, ó, azul para papel, esses são os mais comuns, né? Azul para papéis, verde para vidros, vermelho para plásticos e amarelo para os metais. Mas existem outras cores, que, por exemplo, se for material orgânico, aí a gente consegue separar, se for resíduo orgânico, a gente consegue separar no coletor marrom. Se for madeira, por exemplo, já vem para um coletor preto. Se for, por exemplo, materiais não reciclados, aí já vem para um outro coletor, um coletor cinza. E se for lixo hospitalar, vai para o coletor de cor branco. E ainda existe mais um, né, professor? Existe o coletor laranja. Para que serve, então, o coletor laranja? Para resíduos perigosos. Além disso, também, nós temos o coletor roxo, que é para resíduos radioativos, tá, pessoal? Agora, nós vamos observar que a natureza, ela leva muito tempo. Se a gente logo jogar se a gente não fizer essa coleta seletiva, jogar na natureza, a natureza leva muito tempo para reciclar, né? Para decompor, né, esses materiais. A gente vai ver agora o tempo de decomposição de alguns materiais quando eles são jogados na natureza. Veja só, nós temos aí, vamos começar, olha, o papel. O papel, ele é relativamente rápido. Em 3 meses, a natureza ela consegue, então, fazer a decomposição lá do papel, né? Exatamente. O couro bem mais tempo, olha só, são 30 anos, certo? Temos também, continuando ali, né, professora? Plástico, sacolinha de plástico de 30 a 40 anos. Se for aquela sacolinha simples, né, de plástico de 30 a 40 anos. Mas se, por exemplo, for uma garrafa de plástico como essa que tem aqui, já são 100 anos. Se for, por exemplo, uma caixa de leite longa-vida, 100 anos. Se for um pedacinho ali de cigarro de 10 a 20 anos, olha só o tempo que vai acontecer a decomposição de uma baganinha ali de cigarro, né, professor? Tudo aí nós isso. Temos também a latinha de alumínio, que leva 100 anos, né, para se decompor, e a garrafa, olha só, a garrafa de vidro, 4.000 anos aí para a decomposição total. Exatamente, então, isso tudo feito a partir de cálculos químicos e físicos, né? Aí, algumas pessoas se perguntam, como será que se sabe o tempo de decomposição? Ninguém viveu 100 anos. Gente, tudo isso é calculado, né? De acordo com a decomposição, de acordo com o material, de acordo com as intempéries também, que é sol, chuva, de acordo com tudo que aquele material entra em contato, não é isso, professor? Exatamente. Esse cálculo aí é um cálculo feito aí e é preciso, tá, pessoal? É isso aí mesmo. Muito bem. Agora, no que a reciclagem ela está envolvida com as ciências da natureza, principalmente com a questão da física, né? Como é que a gente usa processos físicos para a reciclagem de materiais, né? A reciclagem é um dos R's que nós vimos, é muito importante aí, né? Nós vimos aí também como se separa esses resíduos e a gente vai fazer uma ligação agora, né? Entre física e reciclagem. Então, veja só. A física, ela está diretamente ligada a processos de reciclagem de materiais, tá certo? Então, usando princípios como a gravidade, por exemplo, que serve para separar materiais leves e materiais pesados. Materiais com mais massa ou materiais com menos massa, né? É usado também o magnetismo, né? Os ímãs também são usados aí para separar materiais para reciclagem, né? Quando eu tenho aí muito metal misturado com plástico, por exemplo, eu posso usar um ímã para separar o metal do plástico.
Além disso, a gente também pode usar condução e ondas também para separar plásticos e vidros de diferentes tipos. Tá ok, pessoal? Agora veja, a reciclagem em si, ela envolve processos físicos como trituração e lavagem, aplicados em etapas como a reciclagem mecânica para transformar o material usado em novos grânulos para a produção, né? O que acontece aí, né, pessoal? Todo esse material aí é separado e, por exemplo, o plástico, ele é todo transformado em grãos, né, para ser novamente utilizado aí para construir uma outra garrafa, um outro tipo de material de plástico, né? Mas a trituração e a lavagem, elas são etapas importantes, etapas mecânicas aí para a reciclagem de alguns materiais, né? Principalmente o plástico, como a gente vê aí na imagem, né? Uma grande pilha de material que será triturado para ser transformado em outro tipo de material, né? Através de transformações físico-químicas. Então, continuando aí, pessoal, a reciclagem também, ela está sempre envolvida com a separação de materiais. A gente separa os materiais para essa reciclagem. Então, como é que a física age na separação de materiais? A gente falou lá no início de processos que usam, por exemplo, a gravidade. A gravidade, né, que nós estamos inseridos dentro do planeta, e nós temos aqui que a gravidade é responsável pelo peso do nosso corpo, né? Ela é usada para separar materiais por densidade, separando objetos mais pesados dos mais leves e também os maiores dos menores. Então, nós temos aí na imagem uma mesa aí, que usa a gravidade como uma maneira de separação de materiais. Também temos aí o magnetismo, né? A utilização de ímãs ou até de eletroímãs, né? Também, que são ímãs artificiais. Eles são usados aí em lixões, às vezes, para separar os metais, né? Porque alguns metais eles não são atraídos pelo magnetismo, como, por exemplo, o alumínio. O alumínio não é atraído pelo ímã, mas o ferro é. Então, se eu quero separar ferro de alumínio, eu posso utilizar o eletroímã, utilizando aí o princípio do magnetismo, né? Os ímãs são usados para separar materiais ferrosos de outros materiais. O eletroímã é um ímã temporário, que cria um campo magnético quando uma corrente elétrica é aplicada a uma bobina de fio enrolada em torno de um núcleo metálico, que é geralmente de ferro. Também nós podemos usar o princípio da condutividade e ondas. O conhecimento sobre condutividade elétrica e o uso de ondas, incluindo luz e raio-x, são aplicados para separar plástico de diferentes tipos. E vidro também é utilizado para essa separação. Essas ondas aí, pessoal, está inserida, envolvida com o nosso espectro eletromagnético, que a gente tem aí vários tipos de ondas eletromagnéticas representadas no espectro. Vocês vão ver agora que no espectro eletromagnético eu tenho todos os tipos de ondas envolvidos. E o espectro visível, que é a luz que nós enxergamos juntamente com as cores, é só uma pequena parte desse espectro eletromagnético, onde estão inseridas ondas de rádio, micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, todas as ondas. E a física age nos processos de reciclagem da seguinte forma: a reciclagem mecânica envolve a transformação física dos materiais, como trituração e lavagem e processamento, para transformá-los em pequenos grânulos que podem ser utilizados em novas produções. Reciclagem energética. A física é aplicada para transformar resíduos em energia. Por exemplo, o plástico tem alto poder calorífico, podendo ser usado como combustível com um valor energético comparado ao do óleo diesel. Então, é possível a gente reciclar plástico queimando o plástico para a produção elétrica, para a produção de eletricidade, né? Uma das maneiras de reutilizar. Não é a melhor maneira, né? Porque vai produzir poluição com isso, mas é possível fazer essa reciclagem com o plástico. Muito bem, pessoal. Nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Nós esperamos que vocês tenham gostado, entendido,
né, visto aí de forma diferente essa questão da reciclagem, né, professora, do consumo, né, da sustentabilidade. E agora nós nos despedimos de vocês e a gente se encontra aqui numa outra oportunidade. Tchau, gente.